Aula número 212. Gregório de Matos pede passagem. O espaço histórico de Gregório de Matos. Ouça. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vejo eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado. A mim foi-me trocando e tem trocado tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda simples aceitas do sagaz Brichote? Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Triste Bahia. Também lembra a poesia ou a música de Caetano Veloso. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Tantas mudanças, tantas alterações do nosso antigo estado. Pobre te vejo, a ti, tu a mim empenhado, quer dizer, já te vi pobre no passado. E tu me viste empenhado, quer dizer, também pobre, em dívida. Rica te vejo eu já, hoje, agora. Tu a mim, abundante, ou seja, rico também. Somos iguais, somos iguais. A ti trocou-te a máquina mercante que em tua larga barra tem entrado, ou seja, a ti a máquina mercante trocou-te, te mudou. Que em tua larga barra tem entrado. As mercadorias que entram pela barra da Bahia têm alterado o estado da Bahia. A mim, trocou-me também e tem trocado tanto negócio e tanto negociante como tu, Bahia. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que abelhuda atrevida, indiscreta ou indiscretamente no texto, atrevidamente, que abelhuda simples aceitas do sagaz Brichote. Brichote é uma expressão antiga que se refere a estrangeiro, é uma expressão inglesa. Então, Brichote é todo estrangeiro, com certo teor de malandro. Brichote. Então, pelas drogas inúteis que aceitas do sagaz Brichote, deste tanto açúcar excelente. Oh, se quisera Deus que de repente um dia amanheceras tão sisuda, tão com juízo, que fora de algodão o teu capote, que tudo aquilo que uses como roupa fosse de algodão e não roupas estrangeiras e não mercadoria estrangeira que tivesse a mercadoria da própria terra. Triste Bahia, ó quão semelhante estás e estou do nosso antigo estado. Ele escreveu esse poema baseado no poema de Rodrigues Lobo, um poeta também barroco, também do século XVII, tal qual Gregório de Matos. Essa poesia de Rodrigues Lobo foi o tema do exercício que eu propus na quarta-feira passada, para que eu desse a resposta hoje. Então, como
o assunto é igual, ele foi buscar nesse poema. Vamos ver a resposta das perguntas que eu propus quarta-feira passada. Vamos lá ver. Fermoso Tejo meu, quão diferente te vejo a ti, me vês agora e viste. Turvo te vejo a ti, tu a mim, triste. Claro te vi eu já, tu a mim, contente. A ti foi-te trocando a grossa enchente, a quem teu largo campo não resiste? A mim trocou-me a vista, em que consiste o meu viver contente ou descontente? Já que somos do mal participantes, sejamo-lo no bem. Ah, quem me deras que fôramos em tudo semelhantes. Mas lá virá a fresca primavera. Tu tornarás a ser o que era de antes, e eu não sei se serei quem de antes era. Rodrigues Lobo. Baseado neste soneto de Rodrigues Lobo, o poeta brasileiro, Rodrigues Lobo português, o poeta brasileiro Gregório de Matos, calcado nesse soneto, escreveu então Triste Bahia. Resposta aos exercícios da aula passada, que é esse texto do Rodrigues Lobo, que vocês fizeram em casa. A alternativa A responde às questões 5, 9, 10 e 12. A alternativa B, 7, 14, 15 e 19. A alternativa C, 1, 11, 13 e 17. A alternativa D de dado, 2, 16, 18 e 20. E a alternativa E, 3, 4, meia dúzia e 8. Eu coloquei 4 questões para cada alternativa, 4 vezes 5, 20, para evitar o máximo possível do acerto eventual. Se você fez 15 questões, 16 questões, acertou, está excelente, está muito bom. Não é só para a prova de vestibular, de colégio, que é importante a interpretação do texto. É para a sua vida, é para a sua cultura. Entenda, quando o professor sentou, colocou um soneto na frente dele e elaborou 5 questões. 5 questões com 5 alternativas. Então, 20 questões com 5 alternativas. 5 vezes 20, 100 proposições o professor criou. 100 proposições para ensinar você. Faça as questões, comunique ao professor quantas acertou, quantas errou. Alguma dúvida, também questione o professor, que o professor responde. Pode demorar um pouquinho, mas o professor responde. Vimos um poema do espaço histórico. Vamos ver agora um poema que gerou seu desterro para a África. O linguajar de Gregório de Matos às vezes agredia. Ele tem poemas irônicos, poemas satíricos, poemas eróticos, às vezes tangenciando até o pornográfico, e tem poemas que criticam o poder. E criticando o poder lhe valeu o desterro. Quando voltou, foi proibido em ficar na Bahia. Foi para Pernambuco. Recife, onde passou a vida, o final de sua vida. Então, o poema se chama Ao Conde de Ericeira, D. Luís de Menezes, pedindo louvores ao poeta, não lhe achando ele préstimo algum. Esse poema é um deles que valeu o desterro a Gregório de Matos. Simples. D. Luís de Menezes, o conde de Ericeira, importante então, na Bahia,
pede ao poeta um soneto. Um soneto. E o poeta está esperando, então, e o ilustre conde de Ericeira está esperando um poema de elogio. Então, Gregório de Matos, ironicamente, faz um soneto tecnicamente perfeito e vamos ver então o texto de Gregório de Matos que lhe valeu o desterro. Um soneto começa em vosso gabo. Contemos esta regra por primeira. Já lá vão duas e esta é a terceira. Já este quartinho está no cabo. Na quinta, torce agora a porca o rabo. A sexta, vá também desta maneira. Na sétima, entro já com gran canseira e saio dos quartetos muito brabo. Agora, nos tercetos, que direi? Direi que vós, senhor, a mim me honrais, gabando-vos a vós, e eu fico um rei. Nesta vida um soneto já ditei. Se desta agora escapo, nunca mais, louvado seja Deus, que o acabei. Ou seja, não encontrou nada de bom para falar do conde de Ericeira, Dom Luís de Menezes. Tecnicamente o soneto é perfeito e o conteúdo é vazio, porque ele não encontrou nada para falar. Vamos ver passo a passo o poema de Gregório de Matos. Um soneto começa em vosso gabo, em vosso louvor. Eu começo um soneto em vosso louvor. Um soneto começo. A ordem inversa, o soneto é o objeto direto do verbo começar. Eu começo um soneto. Contemos essa regra por primeira. Regra é objeto direto de contemos, essa regra por primeira. Já lá vão duas, e essa é a terceira. Já esse quadrinho está no cabo, quer dizer, finalmente terminei a primeira quadra, felizmente. Está no cabo. Terminei. Encerrei. E vamos continuar. Na quinta, quer dizer, no quinto verso, na quinta torce agora a porca o rabo. Ou seja, a porca torce o rabo. Uma expressão que significa dificuldade. Desde aquela época na Bahia até hoje, agora a porca torce o rabo, é o momento da dificuldade. A sexta vá também dessa maneira, com a mesma dificuldade. Na sétima, entro já com gran canseira e saio dos quartetos muito brabo, porque não encontra o que falar, o que dizer do conde. Agora, nos tercetos, ele vai falar alguma coisa. Já estou no tercetos. 8 versos já se foram. Estou no tercetos. Agora, nos tercetos, que direi? Qual é o objeto direto desse direi? Quem diz, diz alguma coisa. Direi o quê? Agora, nos tercetos, que direi? Esse que é um pronome interrogativo. Ou seja, que coisa direi? Então, esse que é o objeto direto do verbo dizer. Eu direi que coisa? Que coisa direi? Direi, olha o objeto direto do outro verbo dizer. Que vós, Senhor, a mim me honrais. Objeto direto oracional. E já está homenageando o conde. Direi que vós, Senhor, a mim me honrais. Gabando-vos a vós, eu fico um rei. Elogiando a vós, eu fico rei. Não serei exilado, por exemplo. Eu fico importante. Não é o rei. Eu fico importante. Eu fico importante quando? Quando eu gabo, quando eu elogio a vós. Nesta vida, um soneto já ditei. Se desta agora escapo, nunca mais. Louvado seja Deus, que acabei. Esse é o elogio ao conde de Ericeira,
Dom Luís de Menezes. E essa é uma das razões do exílio do poeta, do desterro do poeta, que foi para a África e só voltou depois de alguns anos. Falamos do espaço histórico, falamos do desterro. Vamos falar agora do amor. Ele antecede o poema com quatro linhas. Quis o poeta embarcar-se para a cidade e, antecipando a notícia à sua senhora, lhe viu umas derradeiras mostras de sentimento em verdadeiras lágrimas de amor. Ou seja, o momento em que o poeta se despede da esposa para ir até a cidade, para sair da casa, então, ele percebe na esposa um sentimento de tristeza. Esse momento ele nos dá num soneto. Ele gravou esse momento num soneto. Ardor em coração firme nascido, pranto por belos olhos derramado, incêndio em mares de água disfarçado, rio de neve em fogo convertido. Tu, que um peito a brasas escondido, tu, que em um rosto corres desatado, quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? Mas, ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, como quis que aqui fosse a neve ardente, permitiu parecesse a chama fria. Tipicamente barroco, jogo de antíteses, de oposições de ideias, afirma e nega a oposição do ardor do fogo e da neve nos olhos da amada. Vamos ver com calma. Ardor em coração firme nascido, ou seja, ardor, fogo em coração firme nascido, nascido em coração firme. Agora vem uma oposição a esse fogo. Pranto, lágrimas, lágrimas, pelos olhos derramados, lágrimas, ou então lágrima derramado pelos olhos. Ardor no coração e lágrimas nos olhos. Esse ardor no coração, ele continua, incêndio disfarçado em mares de água. E depois, esse pranto é um rio convertido de neve em fogo. O ardor e o pranto, o incêndio e o rio. Ardor é o incêndio e o pranto é o rio. Tu, e esse tu se refere ao ardor, ó ardor. Tu, que em peito abrasas escondido. Quer dizer, tu que abrasas escondido em um peito. Esse tu é o ardor, é brasa, é fogo. Tu que escondido um peito a brasas. O segundo tu, o pranto e o rio. Tu que em um rosto corres desatado, são as lágrimas. Tu que desatado corres em um rosto. Quando fogo em cristais aprisionado, quando o cristal em chamas derretido. Ou seja, o ardor é fogo e o pranto é cristal. Se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia, com insistência, porfia insistentemente? Mas ai, que andou amor em ti prudente, pois para temperar a tirania, para temperar a desgraça, como quis
quer que fosse a neve ardente, permitiu que parecesse a chama fria. Esse último terceto está um pouquinho confusa a sua ordem. Pois para temperar a tirania, como quis que, ele colocou uma vírgula depois do quis, tentando impedir que eu dissesse como quis que aqui fosse a neve ardente. Ou seja, que aqui fosse a neve ardente fosse o objeto direto do verbo querer. Me parece que não é, porque ele colocou uma vírgula. Como quis, vírgula. Então, a leitura correta na ordem seria: pois para temperar a tirania, como quis parecesse a chama fria, permitiu que aqui fosse a neve ardente. Agora eu entendi. Agora ficou claro para mim. Esse jogo do ardor e da lágrima. Novamente. Pois para temperar a tirania, a desgraça, como quis parecesse a chama fria, permitiu que aqui fosse a neve ardente. No final, então, a neve é ardente e a chama é fria. Jogo de palavra, jogo de ideias, antíteses. O Renascimento foi uma grande conquista cultural. É o humanismo, o Renascimento. No Barroco, com a vinda, então, da Reforma, da Igreja Católica renascendo novamente, em Espanha, o ardor eclesiástico, o homem entra num conflito. Toda aquela conquista renascentista, agora religiosa novamente. Volta à Idade Média novamente. O homem está num conflito. As antíteses do Barroco demonstram esse conflito. O conflito que o homem passa no Barroco, o conflito que é o choque entre a Idade Média, que reaparece no Barroco, e o homem no Barroco tem todo o conhecimento humanístico do Renascimento, ele está em conflito. Esse conflito se demonstra nas antíteses de toda a obra. Vimos o espaço histórico, Bahia, vimos o desterro, a crítica que faz aos homens do poder. Vimos uma poesia de amor endereçada à sua esposa, que fica triste quando o poeta precisa viajar. Vamos ver agora uma poesia religiosa, que é típica também do Barroco. Que és terra, homem, e em terra hás de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. De pó te fez espelho em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. Lembra-te, Deus, que és pó, para humilhar-te. E como teu baixel sempre fraqueja, nos mares da vaidade onde peleja, te ponha à vista a terra onde salvar-te. Alerta, alerta, pois que o vento berra e se assopra a vaidade e incha o pano, na proa a terra tens, amaina e ferra. Todo o lenho mortal, baixel humano, se busca a salvação, tome hoje terra, que a terra de hoje é porto soberano. Esse poema, ele também se baseia num soneto de Padre Vieira. O soneto de Quarta-feira de Cinzas. Quarta-feira de Cinzas, eu interpretei esse soneto num livro da minha interpretação. Desculpa, eu interpretei o sermão da Quarta-feira de Cinzas do Padre Antônio Vieira. E o Padre Antônio Vieira, no começo esse sermão, ele pregou na Itália. Pregou na Itália em língua italiana. E mais tarde ele mesmo traduziu para o português.
Olha a grandiosidade do homem. Vai à Itália e faz um sermão para homens cultos, inclusive para a rainha Catarina da Suécia, que havia abdicado o trono e vai para a Itália, inclusive a ela e a sua corte, faz um sermão em italiano, depois traduzido para o português. Em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, ano de 1672. Olha a introdução. Duas coisas prega hoje a igreja a todos os mortais, ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas, mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer. Outra, de tal maneira certa e dificultosa que nenhum entendimento basta para a alcançar. Uma é presente, outra é futura. Mas a futura vem-na os olhos. A presente não alcança o entendimento. E que duas coisas enigmáticas são estas? Pulvis es, et in pulverem reverteris. Sois pó, e em pó vos haveis de converter. A igreja prega na quarta-feira de cinza que somos pó e em pó havemos de reverter. Está dizendo o Padre Vieira que a segunda parte é fácil entender, que seremos pó é fácil entender. Basta abrir um túmulo e veremos que todos seremos pó. Mas e a primeira? Sois pó. Hoje, agora. Como é que eu vou entender isso? O sermão da quarta-feira de cinza faz um longo discurso para dizer que somos pó. Um grande discurso contra a vaidade humana, contra aqueles que dizem, sabe com quem está falando, contra aqueles que têm o poder e pensa que tem um mando sobre todos os que não têm aquele poder. É um belo discurso do Padre Vieira. Permita, só um trecho desse discurso de que somos pó e haveremos de ser pó. Haveremos de ser pó, todos nós sabemos. Ele vai falar agora. Todos nós sabemos. Abri aquelas sepulturas e vede qual ali o senhor e qual o servo. Qual ali é o pobre e qual o rico. Distingue-me ali, se podeis, o valente do fraco, o formoso do feio, o rei coroado de ouro do escravo de argel carregado de ferro. Distingui-los? Conhecê-los? Não, por certo. O grande e o pequeno, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, o senhor e o escravo, o príncipe e o cavador, o alemão e o etíope, todos ali são da mesma cor, isto é, todos iguais no termo da vida. Só as ações nos valorizam ou exalçam, só as virtudes pesam na balança de Deus. Gregório de Matos, que és terra, homem, e em terra has de tornar-te, te lembra hoje Deus por sua igreja. Do pó te faz espelho, o pó é o espelho nosso, em que se veja a vil matéria de que quis formar-te. É a humilhação que ele está nos dando, para ser humilde, como o Padre Vieira. O pó é o espelho, a vil matéria de que nós somos feitos. Lembra-te Deus, e Deus é o sujeito da oração, e lembra-te a ti, que é o objeto indireto, e lembra o quê? Que és pó para humilhar-te. É uma oração objetiva direta. Que és pó, objeto direto, para humilhar-te, oração final.
E como o teu bachel sempre fraqueja, agora ele faz uma metáfora. Bachel é navio, barco. Então, como o teu barco sempre fraqueja, a tua vida, né? O teu viver sempre fraqueja, nos mares da vaidade, onde peleja, onde você luta, te põe à vista a terra onde salvar-te. Então, e como o teu bachel sempre fraqueja, e como o seu barco sempre fraqueja, sempre te coloca à vista a terra onde salvar-te. É uma metáfora. Eu estou num barco, eu estou num alto mar, estou fraquejando, mas existe uma terra que é meu ponto de salvação. E essa terra, sem dúvida, será a busca da humildade, a busca da simplicidade, a busca de saber que todos somos iguais, que todos nascemos iguais, que todos morremos iguais. Alerta, alerta, pois. Esse alerta é o grito que o navegante dá, é metáfora ainda. Alerta, alerta, pois, que o vento berra. É o barco, é a metáfora. O vento berra e se assopra a vaidade assopra o pano desse barco. A vaidade assopra e enche o pano. Na proa a terra tens, amaina e ferra. Amainar é uma expressão de marinheiros que é arriar as velas de embarcação. E ferra, e segura, e desce as velas. É metáfora. Todo lenho mortal, bachel humano, se busca a salvação. Todo lenho mortal, todo barco mortal, bachel humano, bachel é o barco humano, se busca a salvação, tome hoje terra, que é terra de hoje, é porto soberano. Que a terra de hoje é um porto soberano. Pautado no poema, no discurso, na oratória do Padre Vieira, Gregório de Matos, com a mesma ideia do Padre Vieira, que és terra, homem, e em terra há de tornar-te. É um belo sermão do Padre Vieira. É um belo sermão. Você tem esse sermão gratuitamente na internet. Sermão da quarta-feira de cinza. Gratuitamente. É um belo sermão que busca que o homem entenda a sua vaidade e se curva, então, à ideia de que todos nós nascemos iguais. Ninguém é superior ao outro, nem pelo sexo, nem pela cor, nem pelo espaço geográfico. Todos somos iguais. Espaço histórico. Bahia. Crítica ao governo. Desterro. A esposa que chora quando ele viaja. Amor. Religião. Que és terra, homem. Hoje te ensina a igreja. Hoje, na quarta-feira de cinza. Uma reflexão. Filosofia. Uma filosofia, reflexão. Ponderação da vida. Reflexão. Vamos ver. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol, na luz, falta firmeza. Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se a tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. O soneto só prega uma coisa: a firmeza na inconstância.
A única coisa que é firme é a inconstância. A única coisa que não muda é que tudo muda. Tudo muda. A única coisa que não muda é a proposição de que tudo muda. É isso que ele fala. Nasce o sol e não dura mais que um dia. A mudança, a transformação, o bem e o mal, que seja luz e sombra. Depois da luz se segue a noite escura, em oposição ao dia. Entre esses sombras morre a formosura. Em contínuas tristeza também morre a alegria, com o verbo morrer em elipse. Observa, em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristeza morre a alegria. Elipse, elipse do verbo. Zeugma. Porém, se acaba o sol, porém, se o sol se acaba, porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura, como o gosto da pena, pena é penha, pedra, penhasco, e o penhasco é bonito. Assim, como o gosto da pena assim se fia, assim se confia, caminha para uma conclusão. Mas no sol e na luz, falta firmeza. Ou seja, na beleza, no bem-estar, na vida, no amor, falta firmeza, porque vai mudar, muda. Talvez volte no futuro e volta, mas também muda. Na formosura não se dê constância. Formosa mulher, formoso rapaz, não dê constância, muda. E na alegria, sinta-se firmeza. Na alegria, sentiremos tristeza no futuro, mas na alegria, sinta-se tristeza também, porque ela estará presente no futuro. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. Essa ignorância que ele está citando, a transformação do mundo. A noite, o dia para a noite, a alegria para a tristeza, o amor para o ódio. Então começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. Há um bem em tudo isso. A firmeza somente na inconstância. Há um bem, que a coisa é firme. Há uma coisa que não muda. Não muda, é que tudo muda. Então há uma alegria. Quando está na tristeza, há uma alegria, porque tudo muda. Quando as coisas não vão tão bem, há uma alegria, tudo muda. É esse o verso final. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Exercício para a próxima aula. Um poema de Cecília Meirelles. Lamento do oficial por seu cavalo morto. Esse poema ele é bem expressionista. É o poema engajado na política, no social, na mudança. É o expressionismo. Se o impressionismo me diz do passado, o expressionismo é um pacto com o futuro. Lamento do oficial por seu cavalo morto. Olha a beleza desse texto de Cecília Meirelles. E nem poderia ser outra coisa vinda de Cecília Meirelles. Recentemente o jornal A Folha publicou um artigo dela de 1930, só para recordar. E foi uma beleza de artigo. Ela estava explicando por que não comprou um carro 0 quilômetros. Estava contente com o seu. Só isso, simples. Uma beleza de artigo. Escreve muito bem. Grande poetisa brasileira, Cecília Meirelles. Veja que poema bonito que vocês vão interpretar. Nós merecemos a morte, porque somos humanos, e a guerra é feita pelas nossas mãos, pela nossa cabeça embrulhada em séculos de sombra, por nosso sangue estranho e instável,
pelas ordens que trazemos por dentro e ficam sem explicação. Criamos o fogo, a velocidade, a nova alquimia, os cálculos do gesto, embora sabendo que somos irmãos. Temos até os átomos por cúmplices. E que pecados de ciência pelo mar, pelas nuvens, nos astros, que delírio sem Deus, nossa imaginação. E aqui morreste. Ó, tua morte é a minha, nada recebes, não te queixas, não pensas, não sabes. Indigno ver passar pelo teu inofensivo coração. Animal encantado, melhor que nós todos, que tinhas tu com este mundo dos homens? Aprendias a vida plácida e pura, e entrelaçada em carne e sonho que os teus olhos decifravam. Rei das planícies verdes, com rios trêmulos de relinchos, como vieste a morrer por um que mata seus irmãos? Vocês vão responder essas questões de 1 até a número 14. Depois, de 15 a 20, vocês vão ler um texto do Padre Vieira com o mesmo tema da Cecília Meirelles. A guerra. Padre Vieira. É a guerra, aquele monstro que se sustenta nas fazendas, no sangue das vidas. E quanto mais come e consome, tanto menos se farta. É a guerra, aquela tempestade terrestre que leva os campos, as casas, as vilas, os castelos, as cidades e talvez em um momento sorve os reinos e monarquia inteiras. É a guerra, aquela calamidade composta de todas as calamidades em que não há mal nenhum, que ou se não padeça, ou se não tenha, nem bem que seja próprio e seguro. O pai não tem seguro o filho, o rico não tem seguro a fazenda, o pobre não tem seguro o seu suor, o nobre não tem seguro a honra, o eclesiástico não tem segura a imunidade, o religioso não tem segura a sua cela, e até Deus, nos templos e sacrários, não está seguro. Interprete esses dois temas contra a guerra, já que a Cecília Meirelles e Padre Vieira contrariam a guerra e vivemos guerra atualmente, eles resolvam o exercício de 1 até 20. Como desfecho, pelas variações climáticas, como estamos acostumados agora a tempestades, a chuvas, trovões, relâmpagos, olha o Gregório de Matos, lá no século XVII, descrevendo um horroroso dia de trovões. Ouça. Na confusão do mais horrendo dia, painel da noite em tempestade brava, o fogo com ar se embaraçava, da terra e água o ser se confundia. Bramava o mar, o vento embravecia, a noite em dia enfim se equivocava, e com estrondos horrível que assombrava, a terra se abalava e estremecia. Desde o alto aos côncavos rochedos, desde o centro aos altos obeliscos, houve temor nas nuvens e penedos, pois dava o céu, ameaçando riscos, com assombros, com pasmos e com medos, relâmpagos, trovões, raios, coriscos. A minha pátria é a língua portuguesa.